Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje de Mateus 9, de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, tendo sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava na mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, gostaria de destacar aqui dois ensinamentos, dois pensamentos para nós. Primeiro, logo Jesus, ao passar por onde Mateus estava, como diz a palavra, ele era cobrador de impostos e ficava lá num lugarzinho, numa cabine lá, sentado cobrando os impostos para o Império Romano. E é interessante que diz a palavra que Jesus passou ali e disse para Mateus: "Segue-me." Só isso. Não disse: você está disposto, que tal? Tem um projeto assim, né? Estou pensando isso, estou fazendo isso, já tem um grupo de pessoas que já está comigo, e o que você acha? Eu queria fazer uma proposta para ti aí, né? E não, Jesus simplesmente disse: "Segue-me." E o que é bonito aqui no Evangelho, né, essa prontidão de Mateus, né? Diz a palavra que ele deixou tudo, né? E segundo o que nos fala a tradição bíblica, né, no Evangelho, os cobradores de impostos não eram qualquer pessoa, assim, uma função muito interessante, né? Eram pessoas importantes na época. E talvez muito mais importante do que um vereador hoje nos nossos dias, né? Porque eles eram os que cuidavam o tesouro praticamente do império na época. Então, através deles que, vamos dizer assim, uma receita federal do nosso tempo, né? Claro que não tão sofisticada como a nossa, né? Mas eles que controlavam quem pagava, quem não pagava, como é que ia atrás, né, de quem não, né? Iam diante do imperador lá e diziam: quem não está pagando, quem não está contribuindo, para a guarda do imperador ir atrás e fazer obrigar essa pessoa a contribuir. Mas quem tinha o controle eram eles, tipo a Receita Federal hoje, né? Então, deixa de pagar os teus impostos e ver se a Polícia Federal não bate na tua porta, né? Não é a Receita que vem, mas eles vão à polícia, e não é diferente dos tempos lá. Mais interessante, disse, né, o Evangelho, que Mateus tinha essa função, né, interessante. E quando Jesus passou, diz a palavra que prontamente ele deixou tudo, né? Fez aquilo que é o convite que Jesus faz para nós, né? Deixou tudo, toda a sua segurança, todas as certezas que ele tinha, os confortos, e deixou tudo isso para trás para seguir Jesus. Então esse é o primeiro passo, essa disposição de seguir Jesus. Então Mateus, ele nos ensina isso. Outro ensinamento, né, que aqui foi uma jogada também de mestre, tanto de Jesus como de Mateus, né, que se ele fosse lá e convidasse os amigos dele para ouvir Jesus, ou ele falar de Jesus para os seus amigos não iam dar bola para ele, nem muito menos iam querer ouvir Jesus. O que ele fez? Convidou os amigos para uma festa. E nessa festa ele convidou Jesus, e aí onde que teve a oportunidade de Jesus ir lá falar para essas pessoas. Olha que coisa fantástica, né? Então Mateus, ele não ficou só para si. Ele também fez essa experiência do encontro com Jesus, e foi tão bom para ele que ele queria também que os seus amigos, né, os cobradores de impostos, que eram amigos dele na época, também tivessem a oportunidade de ouvir, experimentar aquilo que ele tinha experimentado. Tanto que o Evangelho é o questionamento no final dos doutores da lei, das autoridades, né? O que o vosso mestre faz com essa gente, né? Como é que ele se
diz que é filho de Deus, que ele é mestre, que ele ensina e está aí envolvido com essa gente. E Jesus, aproveitou esta oportunidade, porque se talvez ele tivesse pedido para Mateus para chamar os amigos dele para ele falar, não viriam. Ou se Mateus tivesse convidado os amigos para virem para ouvir Jesus falar, também não viriam. Mas como ele convidou eles para uma festa, e nessa festa foi a oportunidade em que Jesus falou para eles, falou para todos, ensinou a todos os ensinamentos que nós ouvimos hoje no Evangelho. Então vejam, irmãos, como se a gente for inteligente, esperto como Mateus, a gente pode também contribuir para que o reino de Deus aconteça. Mesmo naqueles lugares onde que às vezes a gente acha que imagina que jamais poderia chegar. Mas se a gente aproveitar as oportunidades como Mateus teve, com certeza o reino de Deus pode chegar também a essas pessoas. E hoje nós somos convidados também a primeiro ter a disposição de deixar tudo para seguir Jesus, aquilo que precisamos deixar, mas também saber, termos consciência e disposição que somos testemunhas, precisamos testemunhar Jesus. E talvez começando pelos nossos, por aqueles que fazem parte do nosso convívio, seja dentro da nossa casa, na nossa família, mas também para os nossos amigos. Nesses dois grupos aí é os grupos mais difíceis de nós testemunhar Jesus, porque são as pessoas que mais nos conhecem, os nossos amigos, mas também a nossa família. Então é difícil a gente falar de Jesus, é difícil a gente testemunhar Jesus, mas não é impossível. Então temos como Mateus encontrar uma forma de levar essa presença, esse testemunho de Jesus para todos. Que o Senhor nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia com o Padre Elisandro Scarce.